Para você que está ligado aqui na programação do A Bordo Notícias, recebendo o nosso conteúdo, recebendo aqui o nosso sinal, sejam todos muito bem-vindos a bordo. E meus amores, aqui no nosso programa a gente tem dado destaque a um assunto que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a greve ou as paralisações ali do agro em protesto ao governo federal. E sempre foi, no começo, né, até foi uma informação meio confusa, que veio lá do Rio Grande do Sul, é que os caminhoneiros estariam parando. E ao longo aqui desse programa, eu vou falar para você sobre esta greve dos caminhoneiros, tá? Agora é de verdade, eles entraram em greve, tá? Estão em greve e eu vou estar comentando com você. E vou estar falando para você também que o Rio Grande do Sul continua parado, o agronegócio parou de vez no Rio Grande do Sul, e o estado do Paraná está se mobilizando. Presta atenção no que eu estou falando. O estado do Paraná está se mobilizando para também parar. Ok? Vamos então a essa notícia aqui na tela. Caminhoneiros entram em greve em Minas e podem afetar a distribuição de combustível. É o que está acontecendo em Minas Gerais. E eu peço para você acompanhar aqui no nosso programa a reportagem do O Tempo. É o nome do portal aí. Transportadores de combustíveis entraram em greve em Minas Gerais na madrugada desta segunda-feira, dia 9/6. Dezenas de caminhões tanque que prestam serviço à Vibra Energia, a antiga BR distribuidora, estão parados próximos à base da empresa em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, capital mineira, sob a promessa de que os motoristas só retornarão ao trabalho após uma negociação com a empresa. Em imagens compartilhadas pelo movimento, é possível ver uma fila de caminhões estacionados no Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, próximo à via de acesso à refinaria Gabriel Passos. Os caminhoneiros reivindicam o cumprimento de duas leis. Segundo o Sindicato dos Transportes de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, de acordo com o presidente da entidade, Irani Gomes, a Vibra e outras empresas não têm pago o piso mínimo de frete, o que é determinado pela Lei 13.703 de 2018, ou vale pedágio obrigatório da Lei 10.209 de 2001. O frete tem sido pago muitas das vezes 10-15% abaixo do mínimo, e o pedágio tem que ser pago antes de viagem ser efetuada. Além de elas não pagarem, depois só pagam 50%, afirma o presidente do Sinditanque de Minas, o Irani Gomes. A Vibra é uma das principais distribuidoras de Minas e, devido à greve dos caminhoneiros que projetam que o abastecimento de postos de combustível e aeroportos podem ser prejudicados a curto prazo. A partir de amanhã, já começa a faltar se o problema não for resolvido, é o que disse aí o Gomes. O Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado de Minas, o Minas Petro, monitora o movimento. Estará se inteirando sobre os desdobramentos da manifestação ao longo da semana e estará emitindo comunicados para os revendedores nos canais de comunicação, é o que informou em nota. Então, os caminhoneiros entraram em greve no estado de Minas Gerais, tá? Só que entenda uma coisa, meus queridos, eu sempre falei isso e vou falar novamente, tá? E vou falar novamente. No dia de hoje, o que a gente viu foi o Mauro Cid dizer: o presidente Bolsonaro, tá, tinha medo de que os caminhoneiros viessem a fazer paralisação e gerar um caos financeiro no Brasil. Anotou essa informação? Então eu vou deixar aqui imagens do dia de hoje, do dia dessa segunda-feira, ali na região de Betim, em Minas Gerais. E eu sempre falei nesse programa, não espere... voltando lá. Então os caminhoneiros não fizeram paralisação
com toda aquela situação que nós estávamos vivendo aí após as eleições de 2022. Resultado de urna sendo questionado, os modos operantes da justiça brasileira sendo questionados, a pressão em frente aos quartéis, e mesmo assim não houve, né, uma paralisação de grande proporção dos caminhoneiros. E eu sempre falei algo, e eu quero dizer para você, os caminhoneiros, quando eles pararam nesse Brasil, foi por uma causa deles, uma causa própria, de sindicato. Não que os problemas do Brasil não sejam problemas dos caminhoneiros, que todos nós perdemos, mas essa situação de que os caminhoneiros vão parar, porque está tendo greve, porque aquilo, gente, é uma greve em causa deles. A não ser que isso ganhe proporções nacionais, tá? Isso pode sim escalar para outros rumos, né? Aí os caminhoneiros estarão protestando por uma causa própria, aí já começa também a entrar em questão aí o preço do combustível. Aí, nesse caso, entraria algumas questões nacionais, estariam protestando aí contra a atual situação financeira do país. Mas, meus queridos, não caiam, tá bem, na conversa de que caminhoneiros irão parar por questões de terceiros, tá? Por exemplo, o pessoal lá da securitização já, tá? Eles tiveram dificuldades. Quando eu ainda estava colocando no tema da live que a greve era dos caminhoneiros, porque era a informação que a gente tinha, que era o agro com o apoio dos caminhoneiros, e principalmente a gente sabe que é o agro, mas que naquele dia 30 os caminhoneiros iriam parar, me falaram, Fábio, não, eles não vão parar, a gente não conseguiu entrar num acordo. Então não houve negociação aí com os caminhoneiros para apoiar o agro lá no Rio Grande do Sul. Sabe por quê, gente, que é difícil caminhoneiro parar? Porque os caminhoneiros que estão contra o governo param, os caminhoneiros que não estão contra o governo vão continuar a trabalhar, inclusive rir da cara dos que estão parados, vão cobrar mais caro, porque a frota vai estar reduzida, e ainda vão tirar maior sarro do que estão parados, chamá-los de bolsonaristas, de fascistas, extremistas, e entre outros nomes aí bem pesados aí que essa turma sempre manda aí contra os bolsonaristas, né? As pessoas também que estão contra o governo, só de dizer que é contra o governo já te classificam como bolsonarista, como isso, como aquilo outro. Não que isso seja ruim, né? É só uma colocação que eu estou colocando aqui para você que acompanha o nosso canal. Beleza? Então preste atenção, greve dos caminhoneiros no estado de Minas Gerais é por uma causa própria, que é a questão lá do preço do frete, questão dos pedágios lá. Então, entenda, ok? Eu gostaria lá no fundo que houvesse uma paralisação gigantesca, que envolvesse o agro, que envolvesse os caminhoneiros, mas isso é algo que está bem longe de acontecer. Mas agora presta atenção nisso daqui, ó, que isso sim está para acontecer, tá bem? Aqui é verdade no ar. Lembra do que eu falei? Que o nosso slogan é este? Aqui tem verdades no ar? Você se lembra, né? Então vai comentando, aqui tem verdade no ar. Olha aí, meus queridos. Agronegócio gaúcho retorna a Brasília para pressionar por renegociação das dívidas. O encontro decisivo está marcado para esta terça-feira, dia 10 de junho. O agronegócio do Rio Grande do Sul volta a mobilizar forças em Brasília nesta segunda-feira, dia 9, em mais uma tentativa de avançar na pauta da renegociação das dívidas dos produtores rurais, agravadas por sucessivos eventos climáticos extremos como enchentes e estiagens. O encontro decisivo está marcado para esta terça-feira, dia 10, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde uma comitiva da Comunicação da Agricultura da Assembleia Legislativa, em articulação com entidades representativas da agricultura familiar, irá apresentar ao governo federal uma proposta alternativa à securitização dos passivos, um modelo de parcelamento com prazo de até 12 anos, incluindo 2 anos de carência e isenção de encargos como multas, juros, mora e também honorários advocatícios. Os gaúchos vão para cima, hein? A proposta contempla
contratos vinculados ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, inclusive os inadimplentes ou inscritos da dívida ativa da União. Também está prevista a criação de uma linha de crédito específica para que cooperativas possam refinanciar dívidas dos associados, assegurando a continuidade da produção rural, o fortalecimento da organização coletiva no campo. A mobilização tem ganhado força em diversas frentes. Na última semana, a FETAG, a FARSUL e a FAMURS reuniram-se para alinhar estratégias conjuntas e reforçarem a urgência da negociação, especialmente diante da realidade enfrentada por milhares de produtores familiares. Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG Rio Grande do Sul, reforça a importância da unidade entre os setores do campo e o poder público. Estamos diante de um momento decisivo para a sobrevivência de milhares de famílias rurais. É essencial que os grupos de trabalho do governo federal apresentem respostas concretas e viáveis que respeitem a realidade dos nossos agricultores, foi o que afirmou. Paralelamente, presta atenção, o grupo SOS Agro Rio Grande do Sul mantém o ritmo das manifestações populares. Somente na semana passada, mais de 100 mobilizações foram registradas em municípios do estado e o plano é seguir pressionando até que as propostas ganhem respaldo efetivo em políticas públicas. Então existe vários movimentos, o movimento Securitização Já, o SOS Agro Rio Grande do Sul, eles estão também empenhados, inclusive na semana passada aconteceu isso daqui, ó. Os produtores rurais mobilizaram mais de 500 tratores em protesto no Rio Grande do Sul. O objetivo da manifestação foi chamar a atenção do Congresso Nacional sobre as dívidas dos agricultores gaúchos. Então o que acontece? O agro no Rio Grande do Sul está parado. Eu estou falando direto com pessoas lá, estão parados. No final de semana passado, a gente chegou até a anunciar aqui entre 45 e 60 pontos, e a atualização para você são mais de 100 pontos de paralisação na semana passada, tá bem? Todo final de semana eu tenho um compromisso aqui, enquanto durarem os protestos, que eu estarei trazendo para você um resumo do que aconteceu durante a semana, ok? Então, meus amores, o agro parado no Rio Grande do Sul. Agora você quer uma nova atualização que chegou hoje nesses grupos a qual eu estou participando, grupos aí que tratam a respeito aí da situação da paralisação no Rio Grande do Sul. Eu vou ler para você aqui o que eu recebi hoje, tá? Está sendo iniciado no estado do Paraná um lockdown. É para parar tudo. Aí aqui tá dizendo, olha só, lembra que eu falei para você que caminhoneiro não para? Olha o que os movimentos estão pregando. Lembre-se, caminhoneiro não para, ele é parado. Entendeu? Ou seja, eles vão bloquear as rodovias, eles sabem que eles não vão, tá? Que eles não vão ter apoio dos caminhoneiros, tá? Olha só, organize sua cidade, vá para a pista duplicada mais próxima e estacione aos caminhoneiros e peça para eles paralisarem. Convoque a população para trazer água e comida. Aí a gente tem o agro e os caminhoneiros 2025, o povo pelo povo, para o povo. Em breve eles terão a data. Isso daqui, gente, é um prelúdio que eu estou trazendo para você em primeira mão, ok? Que eu estou trazendo para você em primeira mão. Há um grupo grande com mais de 1.000 pessoas, eu estou presente, e o que está sendo tratado lá é uma paralisação no estado do Paraná, em apoio ao agro. Presta atenção aqui, gente. A situação do Rio Grande do Sul é uma. E o agro de outros estados que também tem os seus problemas típicos daquela região. Seja por chuva, seja por estiagem,
seja qual for o problema de um estado, e tem outro, esses estados do sul, tem a questão também do frio, né? Então, seja pela estiagem, pela chuva ou pelo frio, o agro, onde tiver com problema e precisar de securitização, deveria apoiar o Rio Grande do Sul, e agora o Paraná também está entrando. Olha o que eles estão anunciando. Chegou a hora de mostrar nossa força e união. A única pauta nesse momento é clara e urgente, é paralisação. Estamos organizando lideranças em todo o estado do Paraná. Cada município precisa se mobilizar com urgência. Essa luta é nossa. Com união, coragem, resistência, vamos conquistar nossos direitos. Não se trata apenas de parar. É um ato de defesa, dignidade, da voz ativa. Em breve divulgaremos todas as informações, data, horário e pautas detalhadas. Contamos com o engajamento e colaboração de todas e todos. Juntos somos mais fortes. Vamos à luta com firmeza, esperança e o coração cheio de coragem. É um movimento que está se iniciando também no estado do Paraná, ok? No estado do Paraná. Eu vou mostrar aqui, enquanto eu vou ler um texto, imagens de hoje, tá bem? Em uma das rodovias aí do estado do Rio Grande. Não confunda, não é Paraná isso daqui, tá bem? Então, nós temos imagens aí de algum ponto de paralisação do Rio Grande do Sul, e tem um texto que está rodando também nesse mesmo grupo de WhatsApp, onde eu estou lá para acompanhar, que diz o seguinte: o Brasil não aguenta mais tanta roubalheira, bandidos sendo soltos, carestia às decisões dos tribunais superiores, principalmente o STF, encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vai entendendo, ó. O povo venezuelano e os cubanos foram milhões às ruas, mas depois que a casa caiu, vamos cometer o mesmo erro? No Rio Grande do Sul, várias cidades estão paradas, e nós, o que estamos aguardando? Isso daqui, meus amores, é o recado que estão dando lá no Paraná, tá bem? Tirar selfie nas manifestações ou irmos para as ruas fechar as nossas lojas, restaurantes, indústrias. Guardamos os caminhões e carros, como fez o Chile. Isso nas garagens, né? E parar de pagar impostos. Veremos se esses comunistas não fugirão igual ratos e irão para Cuba. O grupo do WhatsApp, PR na paralisação 2025. Se você, assim como nós, não aceita o desgoverno opressor que sufoca o povo, este é o seu lugar. Então foi criado um grupo no WhatsApp, eles estão discutindo aí um lockdown no Paraná. Aí não é apenas a paralisação, meus queridos, do agro do Paraná. Não é apenas uma paralisação de caminhoneiros, é lockdown que eles estão buscando. Assim como o Rio Grande do Sul está parado, o agro, e consequentemente outros setores aí irão parar, né? Porque uma hora falta comida, outra hora começa a faltar emprego, outra hora começa a faltar renda, não é isso? Então o que acontece? E aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos vendo essas imagens, a pauta é securitização. O que eles querem? Mais prazo e menos juros para pagarem as suas dívidas e a reativação ao crédito, para que eles possam continuar pagando as suas contas e continuarem trabalhando. Olha aí, que bonito, hein? Povo parado, presença da polícia. Olha o caos que vai causando, né? Olha o caos que vai causando. Numa rodovia desta, meus amores, essa rodovia ela tem 3 pistas de um lado e 3 pistas do outro, né? Você imagina o caos que vira aí no pare e siga. O que é o pare e siga? Não é totalmente fechado, né? Não, eu acho que isso daí dá muito problema. Então, na situação de não ser totalmente fechado, para 10, e aí libera 10 minutos, para meia hora libera mais alguns minutos, e dá uma fila enorme, não é? Dá uma fila gigantesca. Então, meus queridos, o que acontece? Você que sintoniza o nosso canal, chegou até aqui, vai comentando, tá? Em apoio ao pessoal do Paraná, lockdown
é paralisação total, hein? Eu não sei o que eles irão conseguir. E nessa pauta lá do Paraná, como eu estava dizendo para você, diferente do Rio Grande do Sul, que é uma pauta do agro, e onde o agro quer também apoio, né, de outros setores, é claro, inclusive até os caminhoneiros, se aderirem, serão muito bem-vindos. Eu penso que a pauta do agro, em algumas situações, é a mesma pauta dos caminhoneiros, sabia? Exatamente. Se o agro vai ruim, meu filho, o caminhoneiro vai fazer o quê? Vai transportar móveis? Vai transportar o quê? Vai ter que comprar uma cegonha para transportar carros? Vai viver de mudança? Fazendo frete de mudança? Porque fora isso, né? Obviamente, a gente tem outros setores, né? Da economia, outros setores aí do país que movimenta também o setor aí dos caminhoneiros. Mas o agro é gigantesco. Imagina se o agro do Rio Grande do Sul diminui, né, os fretes, né? Diminuem os fretes. Então o importante é que haja uma situação aí de repente, se, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul os caminhoneiros estivessem parados, ao invés ao invés de ficarem parados um mês, que já vai completar um mês, estamos no dia 10, dia 13 já completa um mês, ao invés de ficarem um mês parados, talvez teriam ficado parados uma semana só, já estava tudo resolvido e já estariam todo mundo trabalhando e tocando o barco, cuidando de suas famílias, não é? Então, parabéns ao povo do Rio Grande do Sul pela manifestação, parabéns ao povo do Paraná. Eles querem lockdown e lá incluem pautas políticas pesadas, inclusive contra o STF, tá? Inclusive contra o STF, contra o governo. O povo do Sul, você sabe, né? A maioria deles ali são bolsonaristas, a maioria deles ali são pessoas aí de direita, ok? Então, meus amores, é isso, tá? E agora o bicho vai pegar nesse programa. Não desliga não. Falamos aí sobre as paralisações. Eu vou pedir para você uma pequena contribuição, se você assim puder, colaborar com o meu canal. O Pix está aqui para você ajudar o Abordo Notícias. Enviando qualquer valor aí, você ajuda demais aqui o nosso programa. 11 952 75 3898. Você colabora aqui com o Abordo Notícias. Escreva aqui: Força Rio Grande do Sul, Força Paraná, ok? Força Rio Grande do Sul, Força Paraná. Os caminhoneiros lá em Minas Gerais estão parados. É uma causa própria, tá? Agora, no Paraná, assim como no Rio Grande do Sul, eles ainda querem a adesão dos caminhoneiros. Eu não acredito. Tá bem? Eu não acredito. Embora eu ache que seja essencial, mas eu não acredito em caminhoneiro parar, tá? Eu não acredito. Tá bem? Eu sempre falei isso daqui, eu vejo muita gente fazendo aí muito views com isso e eu não vi caminhoneiro nenhum parando. Os caminhoneiros em Minas Gerais estão parados por conta de uma situação própria, né? Por conta de uma situação própria. Uma vez aí eu entrei no enrosco aí, um cidadão estava fazendo uma live, ele viu uns caminhoneiros parados de noite, madrugada, né? E o cidadão falando: os caminhoneiros estão parados, estão parados. Aí quando o menino da live descobriu e os caminhoneiros estavam parados porque era um período de descanso, né? Esse menino ficou numa frustração. Parou tudo, domingo à noite, parou tudo. Eu, deu ruim, tá? Eu acho que alguém que já me segue há algum tempo aqui sabe do que eu estou falando, tá bem? Não citei nomes, tá bom? E não quero denegrir a imagem de ninguém não, mas foi um erro lascado que eu me meti também, tá bom? Me enrosquei, depois que eu fui ver que não era nada. Ai, que vergonha, tá? Que vergonha que eu fiquei, e culpa de uma pessoa aí, beleza? O ex Elon Musk recorre contra a decisão de Moraes que derrubou o perfil de Carla Zambelli. Caso o pedido não seja atendido, a rede social solicita que a ação seja enviada para análise em plenário, entendeu? Olha só, você sabe que o Elon Musk tá doidinho para pegar o Alexandre de Moraes e colocar ele no colo da justiça americana. Só que isso daqui, gente, não é algo relacionado à justiça americana. Isso daqui, a justiça americana, agora a gente precisa ser justo, ela não tem nada a ver com isso.
A não ser que a Carla Zambelli tivesse cidadania estadunidense, que ela vivesse nos Estados Unidos da América, e aí sim, ela de lá, ok? Não daqui, de lá, ela começasse a fazer postagens, tá? Existe uma outra situação. Se a Carla Zambelli estiver nos Estados Unidos e ela começar a fazer postagem, mesmo ela não tendo cidadania, não sendo uma cidadã americana, aí é um problema dos Estados Unidos, tá? O próprio advogado da Trump Media deixou isso bem claro. Vou falar para você aqui, por exemplo, quando as pessoas, ele até usou esse exemplo, quando as pessoas deixam Cuba, quando as pessoas deixam a Coreia do Norte e vão viver nos Estados Unidos e de lá começam a denunciar o que acontece aqui no Brasil, nos seus países, a justiça daquele país não pode determinar a remoção do conteúdo da plataforma. Não pode, tá bem? Não pode. Porque se a pessoa está em solo americano, ele tem direito à liberdade de expressão. Suponhamos que a Carla Zambelli estivesse lá nos Estados Unidos e de lá fazendo publicações, denúncias, o X nem iria derrubar, tá? Mas agora o X, ele recorreu. O cara sabe, meus queridos, que o que está acontecendo aqui é extremamente ilegal e imoral. Nesta segunda-feira, dia 9, a rede social X, o X, o Twitter, né, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, em que contesta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou bloquear os perfis da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Os advogados pedem que o ministro reconsidere a decisão e adote como alternativa a remoção apenas de algum conteúdo específico. Caso o pedido não seja adotado, o X solicita que a ação seja enviada para a análise no plenário. Olha isso, hein? O plenário não é a primeira turma. O plenário é a junção das duas turmas, que formam 10 ministros, mais o presidente da corte. Aí os 11 ministros estarão trabalhando. O bloqueio integral impede a veiculação de qualquer espécie de conteúdo pelos usuários em questão, mesmo que eventualmente lícito e revestido de interesses públicos, o que carece de proporcionalidade, em especial tendo em vista que a solução possível é preventiva para excessos e ofensas. No sistema constitucional brasileiro, a remoção específica de material infringe, diz um trecho do recurso. O mais legal, meus queridos, é você ver empresas americanas ensinando juízes do STF sobre as leis brasileiras. Não é sobre a lei americana. Não é o Elon Musk, ou Elon, não é o Elon Musk, tá bem? Promovendo uma aula ao Alexandre de Moraes sobre a lei nos Estados Unidos. Não. É sobre o Brasil, sobre o que diz a Constituição. O marco 19, né, o marco temporal aí da internet, que eles estão lutando para mudarem, enquanto o Congresso está de joelho. Eu não estou dizendo que o Congresso está de joelho porque resolveu não legislar a respeito do caso. Isso é um problema do Congresso. Não legislar é legislar. Se o Congresso entendeu que do jeito que tá bom, problema é do Congresso, viu? Mas o Congresso fica de joelho ao ver que o STF está tomando uma decisão que era para eles tomar e o que a gente só vê parlamentar de direita combatendo. Parlamentares de centro, agora partiu do centro-esquerda e esquerda, você não vê ninguém combatendo. Quem persegue, um dia será perseguido. Quem censura, um dia será censurado, tá? E nada mais o que os advogados do X, do X, estão dizendo, né, o antigo Twitter, é aquilo que eu sempre falei aqui. Suponhamos que eu venha nesse canal, xingo Alexandre de Moraes, a mãe dele, o pai dele, todo mundo. Eu fiz isso, aí ele bloqueia o meu canal. Ele está me impedindo, isso é censura, é censura antecipada. E o meu próximo conteúdo vai afetar a honra de alguém? E o meu segundo, meu terceiro conteúdo irá afetar a honra de alguém?
E se eu quiser usar o meu conteúdo, o meu canal, para poder me retratar? Como? O meu canal já foi embora. Como eu vou fazer uma coisa dessa? Então eles querem que o Alexandre de Moraes seja específico em alguns posts da Carla Zambelli e assim exclua. E não o perfil todo. E outra coisa, Alexandre de Moraes mandou bloquear o perfil da mãe da Carla Zambelli. Entenda que a Zambelli pegou as suas redes sociais e mudou o nome e entregou na mão da mãe dela. Porque ela presa, é a mãe dela que vai cuidar. Tá? Mudou o nome para o nome da mãe da Carla Zambelli, que é pré-candidata a deputada federal. Tá? A mãe da Carla Zambelli é pré-candidata, ok? Nas eleições aí de 2026. E aí, meus queridos, agora o que o X está pedindo, os advogados, é que ou seja reconsiderado ou leve a situação à Suprema Corte, ao plenário, onde está presente as duas turmas, a primeira e a segunda turma. A decisão foi tomada por Alexandre de Moraes, né, com o apoio da primeira turma ali. É isso, meus queridos. Olha, gente, vai comentando aqui, meus amores. Força Zambelli. Força Zambelli. Ô, gente, eu vou entrar num assunto aqui, ele é um pouco polêmico, tá? Mas eu gostaria que você entendesse que algumas leis mudaram e talvez você que gosta da Carla Zambelli vai até ficar chateado aqui comigo, tá? Mas você sabe o que eu fico muito indignado? Tem muita gente parlamentar ou não conhece a lei ou finge que não conhece e fica com bravata, tá? Deixa eu só te falar uma coisa aqui pra você que eu já vou antecipar pra você, tá bem? Aí você vê se você quer ficar no vídeo. Presta atenção. A Constituição diz o seguinte: parlamentar não pode ser preso por crime que seja ele só pode ser preso por crime inafiançável ou por um crime em flagrante, preso em flagrante. Ele pode ser preso. Se ele for preso em flagrante, ele pode. Se ele está num crime inafiançável, aí ele pode ser preso. Só que, meus amores, suponhamos que o deputado cometa um crime, tá? Ele cometeu um crime, mas ele não foi preso em flagrante e o crime não é inafiançável. Ele pode ser preso? Ah, não pode, Fábio, não pode, ok. Mas depois que está transitado e julgado, e aí, como é que fica depois do transitado e julgado? Já era. O parlamentar pode ser preso. Ai, Fábio, não é o que eu estou ouvindo. Ok, não é o que você está ouvindo. Mas quem você está ouvindo está só repetindo as coisas ou foi buscar a informação? Porque quando eu vou trazer a notícia para você aqui, eu busco a informação. Eu não vou ficar aqui dando tapa na mesa. Ai, vão prender a Zambelli. Ela não pode ser presa. Vão prender a Zambelli. Eu não estou falando se o assunto dela, se ela é culpada ou se ela não é culpada. Eu estou dizendo que existe a Constituição e existe também a interpretação. A imunidade parlamentar se perde quando o parlamentar está no transitado em julgado, ou seja, aí sim o parlamentar pode ser preso, tá? E aí, meus queridos, vamos entender o assunto? A partir de agora, eu vou trazer para você tudo direitinho aqui no nosso programa, tá bem? E embora, né, a gente irá... Vamos aqui então ao programa para você entender, tá bom? Olha só, o Mota diz que a Câmara vai declarar perda do mandato de Zambelli. Quando há conclusão de julgamento no Supremo, não cabe mais ao presidente colocar em votação, disse Hugo Mota, sobre o caso da Carla Zambelli. Entendeu? Por exemplo, se tem transitado em julgado, já foi. Não tô aqui culpando, condenando Carla Zambelli, como eu já disse para você, tá? Como eu já disse para você. Vamos aqui à fala
do Hugo Mota, que eu estava até chamando ele de Moita, porque ele estava na moita, não falava nada, e agora ele resolveu falar, tá? Segundo ele vai cumprir a decisão do STF sobre a Zambelli. Não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem condenação. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão e a perca do mandato. Vamos ouvir aqui o Hugo Mota, saiu da moita e resolveu falar. Ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sua prisão preventiva. E nós concedemos essa licença, até para que o seu suplente pudesse assumir o mandato e, a partir daí, aguardar o desfecho do processo. O Supremo, acho que penso eu também, por causa dessa decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos e concluiu o julgamento na última semana. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. Ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sua prisão preventiva. E nós concedemos essa licença, até para que o seu suplente pudesse assumir o mandato e, a partir daí, aguardar o desfecho do processo. O Supremo, acho que penso eu também, por causa dessa decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos e concluiu o julgamento na última semana. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. Ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sua prisão preventiva. E nós concedemos essa licença, até para que o seu suplente pudesse assumir o mandato. Muito bem, então tá aí ele explicando, né, um pouco da situação da Carla Zambelli e vamos dando sequência aqui então sobre essa situação aí a respeito da Carla Zambelli. Vai comentando força Zambelli, força Carlinha e entenda, tá bom? Vamos aqui, para você que está nos acompanhando, eu já vou entrar aqui nos comentários, tá bom? E agora o que eu tenho para você aqui Deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, vai conversar com o Hugo Mota para que o plenário da Câmara decida a situação da Carla Zambelli, tá bem? Vamos ouvir aqui a reportagem da CNN, vamos lá. O PL segue defendendo que o plenário da Câmara dos Deputados tem que votar a situação da deputada licenciada. Vamos voltar um pouquinho, atualizar nossa companhia aí do outro lado da tela, em que ponto estamos, porque no final de semana a gente teve movimentação sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: tem que ter o cumprimento de pena imediato, e ele também mandou notificar a Câmara dos Deputados sobre a perda de mandato. Quando a gente leva esse assunto para lideranças do PL, o que eles dizem é que está na Constituição que perda de mandato tem que ser chancelada pelos plenários da Câmara, no caso, ou até mesmo do Senado, se envolver um senador. Então, eles vão se apegar a isso para tentar sensibilizar o presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação a essa questão, ao invés de simplesmente Mota acatar essa determinação do Supremo Tribunal Federal e já determinar, via decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a perda imediata do mandato, como quer o Supremo Tribunal Federal. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, vai inclusive ter viagens acompanhando o presidente da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira e vai tratar desse assunto. Ele disse que, por enquanto, ainda não teve esse contato mais profundo em relação a essa pauta em específico com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, estamos aguardando esses passos formais, mas essa é uma discussão que, de fato, está colocada. Independente de ser uma deputada bolsonarista, quando a gente tem questões desse tipo, que mexem com um parlamentar, há uma preocupação com um sentimento de corpo da Câmara dos Deputados em relação a precedentes que podem ser gerados. Daí, um fato que pesa para o PL fazer essa defesa e, inclusive, encontrar voz em outras bancadas que não sejam a do próprio partido, que não sejam só bancadas do bolsonarismo também. Porque há uma preocupação que, bom, o que for decidido hoje em relação a Carla Zambelli pode servir de precedente para lá no futuro ser decidido em relação a outros parlamentares. Em
Paralelo a isso, qual que é a expectativa da semana sobre a situação da deputada Carla Zambelli, que até onde todo mundo sabe, está na Itália. É o encaminhamento desse processo de extradição, que também já foi pedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente tem diversas etapas, não é um processo muito simples, porque você tem que ter a comunicação do Ministério da Justiça diretamente para o Palácio do Itamaraty. O Itamaraty precisa se comunicar também com a Embaixada do Brasil em Roma. A Embaixada do Brasil em Roma faz um contato com o Ministério da Justiça italiano e é o Ministério da Justiça italiano que vai verificar, aqui está tudo cumprindo o rito esperado, os critérios esperados em relação ao processo de extradição. Então posso encaminhar esse caso para a Justiça italiana, que vai dar o veredito final. Isso tudo leva tempo, são diversas etapas. E a gente falou muito na semana passada, né, Carol, sobre os componentes jurídicos, mas você tem componentes políticos também, que podem influenciar nesse desfecho em relação ao caso da deputada Carla Zambelli. Então, são alguns pontos para nortear nosso telespectador que está acompanhando, esperando o desfecho dessa história, porque é mais um daqueles casos super complexos, com diferentes camadas, e que a gente vai precisar entender de fato como é que isso vai sendo encaminhado nos próximos dias, né? Separaria nesses dois pontos, entender qual vai ser a decisão de Hugo Motta, a partir da análise técnica também que a mesa diretora da Câmara dos Deputados vai fazer, e do outro lado, como que vai se dar esse processo de extradição, tendo em vista esse passo a passo, que não é exatamente algo muito simples, depende de fato dessa cadeia de comunicação entre cada um desses órgãos e depois desse desfecho que a própria justiça italiana pode dar. Tem muita gente avaliando que o caso Robinho, você deve se lembrar que a gente falou disso na semana passada, juristas avaliam que o caso do Robinho, em que houve uma negativa do governo brasileiro de mandar Robinho de volta para a Itália para cumprir a decisão judicial de cumprimento da pena por lá, possa ter algum tipo de influência em termos de reciprocidade. Já que lá atrás o Brasil não fez isso, a Itália pode se valer do mesmo princípio agora em relação a Carla Zambelli. Outra opção é simplesmente dizer: Brasil, atendemos a tudo, estamos enviando ela de volta, e aí ela cumpre a pena aqui no Brasil. Muito bem, meus amores, falou um pouco de tudo aí e eu quero destacar aqui para você algumas situações, tá bem? Primeiro, o que o querido Hugo Motta, né? O que o Hugo Motta disse a respeito aí da Carla Zambelli, tá bem? Vamos lá. Aqui, ó. Motta diz que vai declarar a perda de mandato de Carla Zambelli. O que a Constituição diz? O seguinte, artigo 55, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, estabelece que perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado. O mesmo artigo determina, nos casos do inciso 6º, a perda dos mandatos será decidido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Entendeu até aqui? O que eu quero dizer para você? Primeiro, sobre a questão da prisão da Carla Zambelli. Ela pode ser presa, porque já está transitado em julgado, como o próprio Hugo Motta disse. Ok? Como o próprio Hugo Motta disse. Olha o que a Constituição, olha só o que diz aqui, ó. No Brasil, parlamentares, deputados e senadores têm uma prerrogativa chamada imunidade formal prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Um parlamentar só pode ser preso em flagrante, e esse flagrante só é admitido se o crime for inafiançável. Racismo, tortura, terrorismo, tráfico de drogas, crimes hediondos, etc., conforme a legislação. Caso isso ocorra, o Supremo Tribunal Federal deve ser comunicado imediatamente e a respectiva Casa Legislativa, Câmara ou Senado, deverá decidir por maioria se mantém ou revoga a prisão. Não se pode prender parlamentar por ordem judicial simples, exceto em flagrante. Mesmo assim, o parlamentar tem a palavra final sobre a manutenção da prisão. Olha só. A imunidade
formal contra a prisão, mencionado no artigo 53, segundo da Constituição, se refere ao momento anterior ao transitado em julgado, a uma condenação penal, tá? Então, o que acontece? Se o parlamentar for preso mesmo em flagrante, aí a Câmara pode revogar a prisão. Entendeu até aqui? Lembra do flagrante eterno que foi considerado o vídeo do Daniel Silveira? Entendeu isso? Lembra? Lembra disso? Então tá. Então nessa situação, o que acontece? Havia o flagrante eterno, segundo Alexandre de Moraes, que é o vídeo. Aí por isso ele prendeu o Daniel Silveira, alegando que o vídeo era um flagrante eterno. E aí, na hora que foi para a Câmara, na maioria, mais de 360 votos, não revogaram a prisão do Daniel Silveira. No caso da Carla Zambelli, o que acontece? É diferente, porque ela não foi presa em flagrante. Então, o parlamentar só pode ser preso em flagrante. Em sendo preso em flagrante, a Câmara pode derrubar ou não. É disso que se trata. E tem muita gente achando, não, a Carla Zambelli foi condenada. Quem decide é a Câmara. A Câmara não decide isso, gente. A Câmara só decide se for presa em flagrante. A partir do momento que há o transitado em julgado, acabou. Tem transitado em julgado, acabou. Acabou. E a decisão do Hugo Mota em não levar para o plenário é porque ela já está transitado em julgado, ou seja, não tem volta. Automaticamente, como é que ela vai ser presa e parlamentar ao mesmo tempo? É isso que ele está alegando, tá? É isso que ele está alegando. Agora, o que acontece? Aí, nessa situação, basicamente acabou. E o que a Carla Zambelli fez foi antecipar o seu problema. Lembra quando eu disse aqui, alguns não gostaram, né? Mas às vezes a verdade, às vezes as pessoas interpretam de outra maneira. Quando a Carla Zambelli deixa o Brasil e vai para o exterior, ela simplesmente antecipou um problema. Tudo bem que o problema já estava feito mesmo, ninguém tem dúvida que ela seria condenada no primeiro recurso, no segundo, a não ser que aparecesse uma prova enorme, algo que, né, provasse que ela não, entende? Que ela não estava envolvida com aquilo. E não estou dizendo que ela está, mas eu digo uma prova onde ela oferecesse a prova, olha aqui, eu não estava envolvida, e que provasse, derrubasse. Então, a partir do momento desse transitado em julgado, acabou. A Constituição diz, olha aqui, o que está dizendo aqui, ó, não se pode prender um parlamentar por ordem judicial simples, tá bem? Por exemplo, mandado de prisão preventiva, não pode, exceto flagrante de crime inafiançável. Mesmo assim, o parlamento tem a palavra final sobre a manutenção da prisão. Agora, deixa eu te explicar outra situação aqui, ó. Voltando aqui, o parlamentar só pode ser preso em flagrante. E esse flagrante só é admitido se o crime for inafiançável. Então não é em flagrante. É em flagrante e inafiançável. Se ela cometeu um crime e foi pega em flagrante, ela está em flagrante, mas o crime não cabe, o crime, aliás, é fiançável, então ela não pode, tá bem? Ela não pode ser presa. E mesmo ela sendo presa, a Câmara vai decidir se ela fica presa ou não. Só que, meus queridos, o que acontece? Quando a Câmara decide que ela não vai ficar presa, o julgamento vai acontecendo, não é? Vai correndo, a junção de provas, tudo, até que eles decidem pela prisão. Ela recorre uma vez, igual ela fez, ela recorre outra vez, igual ela fez, e aí fechou o pacote, ela vai ser presa, tá? É isso que acontece, beleza?
Eu perguntei aqui para inteligência artificial o seguinte. Deixa eu achar aqui um outro ponto. Aí existe um outro ponto aqui, tá? Tem até um áudio do Victor Mota. Eu vou colocar o áudio do Victor, tá? Que a gente tava discutindo isso daqui meio algum momento dentro da live até, e um momento off aí. Eu vou trazer o áudio do Victor para você entender aí um pouco sobre essa situação. Deixa eu ver aqui em qual canal o Victor está. Grande Fábio. É isso aí, vamos lá. Essa questão nos coloca sempre com dúvida, porque os próprios parlamentares que deveriam saber, tá, das leis e da Constituição e das emendas constitucionais que regem seus mandatos, não sabem. Então nós ficamos muito na dúvida porque essas questões elas estão entranhadas na Constituição. A Constituição diz realmente que na questão da imunidade formal sobre os crimes, tá, ele só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Mas existe uma emenda constitucional, emenda 53 de 2001, que já traz o entendimento que o STF pode deliberar, tá, e sentenciar o parlamentar, mesmo que a Casa do Legislativo não faça. Então eles podem sim, tá, através dessa emenda, realizar, tá, a deliberação sem que seja consultado o legislativo antes. Então, com isso, a gente vê que a imunidade parlamentar, ela está ali na Constituição apenas de enfeite, mas nas entrelinhas, tá, e nas profundezas, que é algo que a gente não entra, apenas juristas entram, né, e conhecem bem, mas nós que somos meros curiosos da Constituição e das leis, a gente não vai ter acesso de fato, né, a essas questões que são muito emaranhadas ao nosso conhecimento e ao nosso alcance. Então, é normal que nós, que não somos parlamentares, não saibamos das emendas constitucionais que permitem que, de fato, essa imunidade ela está ali de enfeite, porque eles já podem muito bem deliberar sobre o assunto, né, o STF. Então a gente fica realmente sem saber, mas o que me espanta é que os parlamentares, muitas vezes eu vejo em vídeos, você também, né, que eles postam, eles utilizando o artigo 53 na imunidade formal, tá? Não estou falando da material, que é sobre a questão de palavras, opiniões e votos, mas sim da formal, sobre a parte criminal em si. Eles mesmos não sabem, né? Parecem não saber quando eles falam que o STF está agindo inconstitucionalmente. Mas é bom que a gente tenha esse entendimento, mesmo que tardio, mas que a gente tenha, que a gente possa passar para o público o que é o correto, tá bom? Inclusive amanhã na minha live eu irei fazer uma nota sobre este fato. Valeu, Victor. Como eu falei, enquanto estava tendo a live do Victor lá e um pouco da minha, a gente estava conversando isso, né, a respeito. Então, fazendo um breve resumo aqui para você entender. Prisão. Ela pode ser feita desde que em flagrante. Prendeu. Foi o caso do Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes considerou o vídeo um flagrante eterno. Então, prendeu em flagrante. Beleza? Aí depois, a Câmara vai julgar, que foi o caso do Daniel Silveira. A Câmara foi julgar. Tá? A Câmara foi julgar. Tá? Eu não sei se o Victor tá me ouvindo. Se estiver ouvindo, dá um ok aí, Victor, por favor. Tá? Mas a Câmara foi julgar. Nessa situação, a Câmara julgou e manteve a condenação do Daniel Silveira. Ok? Agora vamos para o caso da Carla Zambelli. É tanto que a gente não está vendo ninguém pedir para a Câmara decidir sobre a prisão dela. Por quê? Já tem transitado em julgado. Alexandre de Moraes acelerou o passo e o que acontece? Colocou no transitado em julgado.
Agora, o que pega é o seguinte. Lembra que eu falei para você? Preso automaticamente é a justificativa, presta atenção. É a justificativa do Hugo Mota. Preso, automaticamente ela perderia o mandato, tá? Essa é a justificativa que o Hugo Mota está alegando. Mas presta atenção. A situação de fato é o seguinte. Mesmo preso, o parlamentar só deixa de ser formalmente deputado ou senador após a decisão do plenário, tá? Então, o que acontece? Eles, mesmo preso, só perde o mandato passando pela Câmara. Então, o que acontece? O nosso querido parlamentar, o Sóstenes, ele está corretíssimo. Está corretíssimo ao afirmar, ao ir conversar com o Hugo Mota a respeito dessa situação. Ele está corretíssimo ao ir conversar com o Hugo Mota a respeito dessa situação, tá? Agora, o Hugo Mota, como eu disse, o que ele alega, e até parece ser uma obviedade, é o parlamentar foi preso, automaticamente teria que deixar de ser teria que deixar de ser parlamentar, né? Mas nessa situação aí não, tá bom? Mesmo preso, com transitado em julgado, precisa passar no plenário da Câmara, ok? Eu sou o Fábio Rodrigues, esse gordinho que vos fala, que tem verdade no ar. A gente vai discutindo os fatos aqui durante o vídeo mesmo, como eu disse, né? Estávamos até falando com o Victor, tá? Acelerou o passo, tá? Acelerou o passo. E aí, meus queridos, o que acontece nessa situação? Já foi. É como eu estava conversando, né? O problema da Carla Zambelli é que se ela fica no Brasil, ela seria presa. Se ela vai para lá, como ela foi, ela acelerou o passo. Então, não tá também muita coisa que se fazer. Mas como eu já disse em alguns programas atrás, ela acelerou a situação para poder trazer para ela problemas, tá? Gente, sobre o dia de hoje, eu achei um vídeo bem legal aqui da Carol Detoni, a deputada, aonde traçando, né, sobre o dia de hoje não, né, perdão, sobre o dia de ontem, aí as audições aí do Mauro Cid. Esse vídeo da Carol Detoni, fantástico. Fantástico mesmo. Vou até tentar dar um zoom maior aqui. Um zoom, deixar você ler primeiro. Mauro Cid destruiu todas as narrativas contra Bolsonaro. Todas as narrativas como Bolsonaro. Deixa eu tentar ver se eu tenho Vou fazer um posicionamento melhor aqui, para ficar melhor para mim e para você, para a gente acompanhar direitinho esse vídeo aqui, que foi um resumo sensacional que a nossa querida Caroline Detoni fez aqui, para você que acompanha o A Bordo Notícias, ok? O nosso contato aqui para você colaborar com o Pix é 11 952 753898. Ajuda o nosso canal fortalecendo aqui o seu programa favorito. Aqui tem verdade no ar. Vamos lá. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. O senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Se o presidente, de alguma forma, ele ouviu alguma coisa para mobilizar as pessoas a irem para o acampamento por parte do presidente? Uma coisa que, inclusive, o presidente falou, quando vinham esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora. Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, o senhor nunca ouviu isso? Ele nunca mobilizou. Se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor.
Me desculpe, tá bem? Agora tem áudio, né? Botão errado, o áudio só tava pra mim, me perdoa, tá bom? Me perdoa, tá bom? O áudio tava só pra mim. Ei, gordinho. Ô, gente, os botõezinhos aqui, né? Ai. Agora sim, o áudio estava só pra mim. O que eu estava dizendo é o seguinte, que eu tô muito feliz, tá bem? Vai comentando, aqui tem verdades no ar. Aqui tem verdades no ar. Vai comentando, beleza? Aqui tem verdades no ar, tá? Aí, o que acontece? O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Essa segunda-feira, né, o dia de ontem, foi muito importante. Foi muito importante. O Mauro Cid ali esfregou muitas verdades na cara do povo. Mas muitas verdades mesmo. E algumas mentiras também, que segundo o próprio advogado do Bolsonaro, que o Mauro Cid contou muitas mentiras, né? O Bolsonaro foi perguntado, né, ali, ou ele disse, né, que não tinha, tá? Que não tinha como ter raiva do Cid, que mesmo assim ele não tinha raiva do Cid. Olha só como é o Bolsonaro, né? Eu até falei, eu não sei se eu não sei, né, o seu pensamento sobre Mauro Cid. É como eu disse, eu não consigo ter um pensamento sobre ele formado, né? Uma hora a gente enxerga nele lapsos de um traidor, mas a gente também começa a se pôr no lugar do cara. Pô, o Alexandre me faz sentar na frente dele e diz pra mim que vai prender minha mãe, minha filha, vai prender minha filha, meu pai, minha esposa, minha filha. Ah, Fábio, mas ele é militar, ele foi treinado pra não trair, é isso, é aquilo outro. Ai, gente, é uma situação muito complexa. Eu até digo o seguinte, tem muita coisa nesse país que a gente só vai saber, nós só iremos entender ou ter uma visão clara com o passar dos anos. Muita coisa a gente não vai entender agora. A gente não vai conseguir entender. Eu tenho o Bolsonaro saindo de uma audiência onde o cara está falando mentiras, está falando verdades também, que de uma certa forma cooperam com o Jair Bolsonaro. Ele não assinou a minuta do golpe. Não, ele não tratou de golpe de Estado, um monte de coisa que todo mundo fica arrotando por aí. O Mauro Cid lá, de uma certa forma, né, beneficia o Bolsonaro. Então, como eu estava dizendo para você, o papel do Cid, e eu já falei isso, é algo que a gente só vai conseguir entender lá na frente. Lá na frente. Eu não sei também o posicionamento do Bolsonaro, de repente agora ele declara Mauro Cid como um inimigo, né? Talvez a situação possa piorar pro lado dele, né? E talvez também o Bolsonaro não quer aquela, não, o cara tá me atacando, tá me denunciando. Talvez o Bolsonaro não queira passar essa visão de que agora ele é o meu inimigo, tá? Para você que está nos acompanhando aqui, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Comentou aqui tem verdades no ar? Comenta agora sim, ó, Pix Gordinho. Pix Gordinho. Você viu que eu não falei muito do Pix, né? Então aqui nesse final eu preciso da sua colaboração, como sempre. Você vai ajudar o meu programa com um Pix de qualquer valor e eu estou mas doidinho, para poder mandar um abraço, um beijo para você que sempre colabora com o nosso canal. Então faça isso, colabore e ajude aqui o nosso programa. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. O Pix está aqui, ó, 11 95275 3898, para você fortalecer o nosso programa, fortalecer aqui o nosso canal e nos fazer chegar no nosso ideal aqui por vídeo, tanto em likes, comentários e também aqui em ajuda para manter essas verdades no ar. 11 95275 3898. Você ajuda demais aqui o nosso canal.